Bom dia, gente. Vamos dar início agora à gravação desse quarto episódio do material que nós estamos produzindo para esclarecer questões relevantes do processo de recuperação judicial. Então, a nossa ideia qual é? Para quem está nos assistindo, responder questões do campo de batalha sobre recuperação judicial. O que nós estávamos mencionando antes, em uma gravação que não houve, é o seguinte: eventualmente, quem está aqui nos assistindo está com um problema grave. Eventualmente, quem está assistindo esse vídeo tem contra si execuções na ordem de 5, 10, 15, 20 milhões. E a nossa ideia é esclarecer do ponto de vista operacional, do ponto de vista do campo de batalha, do ponto de vista, enfim, prático, questões essenciais do processo de recuperação judicial. Mais uma informação importante: nós estamos gravando esse vídeo em meados de novembro de 2020, em que recentemente foi aprovado no Senado o PL 4458, que coloca em outro patamar o processo de recuperação judicial, a ponto de não poucos autores afirmarem que nós estamos diante de uma nova lei de recuperação de empresas. Então, esse ato já foi abordado nos vídeos anteriores e será novamente abordado nesse aqui, tá bom? Então, cumprimento novamente cada colega que teve a generosidade de participar dessa conversa, de, enfim, construir o material que está aqui se colocando no campo de batalha, né? Se colocando na seara do debate para enfrentar as questões que nós vamos aqui discutir. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá para a questão que eu acho que é a 23ª. Qual a diferença entre recuperação judicial e recuperação extrajudicial? Haverá alguma alteração com a entrada em vigor do PL 4458? Eu sugiro que a gente divida essa pergunta, né? Primeiro defina qual é a diferença da recuperação judicial e a recuperação extrajudicial e depois mencione algo sobre esse PL. Bom dia a todos. Eu acredito que a principal diferença entre um e o outro, Marcelo, seria o custo, né? Primeiro, o custo financeiro e também o custo de reputação da empresa que pede a recuperação judicial e a extrajudicial. Na judicial você vai ter todo o procedimento e você vai dar início ao procedimento sem comunicar seus credores, possivelmente. Quanto no processo de recuperação extrajudicial, você chama todos eles para uma negociação e pede posteriormente a homologação daquele plano. Acho que inicialmente, para a gente dar o pontapé inicial à conversa, seria isso. Eu pergunto, Danilo, para você e para os outros colegas, o que seria esse custo reputacional? Bom, o custo reputacional seria de entrar com o pedido sem ter negociado com aquelas pessoas antes, sem ter conversado, porque você pode, muitas vezes, ter um credor que está fornecendo normalmente seus produtos e simplesmente ele vai ser surpreendido com a notícia de que você, sua empresa, pediu uma recuperação. Você vai assustar aquela pessoa, aquele credor, e assustar também o mercado, muitas vezes seus clientes, que vão se ver surpresos por ver aquela empresa de alta reputação, tão boa no mercado, entrando com pedido de recuperação judicial. Hoje no Brasil, muitas vezes, a palavra recuperação judicial, ela assusta as pessoas. Nós não temos aquela cultura de entender que o empresário ele pode sofrer dificuldades e a recuperação judicial é algo normal na vida de qualquer empresa. Pelo lado que a recuperação extrajudicial, você vai ter menos exposição perante seus credores e até mesmo seus clientes. Concordo com o Danilo. Fala lá, Lívio, pode falar, cara. Também concordo com o Danilo. Na verdade, a diferença que o profissional de advocacia deve observar muito entre os dois é o momento estratégico da empresa. A empresa precisa de tempo, é necessário que ela entre com a recuperação judicial, porque daí vai haver a suspensão, vai haver a aplicação do stay period, né? E aí você vai conseguir pelo menos 180 dias para segurar ali os débitos enquanto você faz o seu negócio operar e retoma o fluxo de caixa. Ao contrário, a recuperação extrajudicial, ela não suspende, ela não tem esse prazo de suspensão
e ela é mais voltada para um momento em que a empresa tem condições de dialogar com seus credores, né? Ela procura os credores e só vai à justiça para homologar o plano de recuperação. Então, é um momento completamente distinto, né? Recomenda-se que, é claro, existe um movimento natural, na verdade, em que você faça primeiro essa recuperação extrajudicial, e isso quando a situação ainda não está naquele ponto de insolvência, naquele ponto mais crucial que está proibindo a operação da empresa, né? Então, sentir um pouco de dificuldade, parte para a recuperação extrajudicial, não deu certo, vai descambar para uma recuperação judicial. Podem ser usados nesse modo sequenciado, né? Acho que essa é uma grande diferença entre as duas. Lívio, eu acho muito bacana isso aí que você colocou, essa questão estratégica, né? De repente usar primeiro a extrajudicial e depois operacionalizar aí uma judicial caso não obtenha isso. Mas só faço uma observação que dependendo da esfera aí da atividade econômica que a sua empresa, seu cliente desenvolva, existem e também dependendo obviamente do nível de endividamento que ele se encontra, né? Existem situações onde, pelo menos assim, esse é meu entendimento, a extrajudicial ela dá um cheiro de falência ou de uma possível recuperação judicial para os credores, e dependendo do seu patrimônio, né, amplamente conhecido aí pelos credores, isso pode também ser motivo para dar um start, né, nas execuções que até então você não tinha. Como ela não tem esse benefício do stay period, né, eu pelo menos recomendo a clientes que usem quando a extrajudicial, quando realmente tiverem assim, uma capacidade verdadeira de negociação, não, uma coisa real, não muito fantasiosa, né, de negociação com os credores. Porque, como eu disse, de repente um passo desse pode ser um presságio de um passo maior, que seria a recuperação judicial. E os credores não querem isso, obviamente, né? Então, pode ser que os credores também, estrategicamente, ao serem notificados, né, para uma recuperação extrajudicial, serem comunicados, eles corram, né, para executar e para conseguir obter algum patrimônio da empresa antes que ela entre no stay period. Então, acho bacana registrar só essa questão estratégica mesmo. Realmente desculpa, Marcelo, só dar falar aqui um instantinho. É o seguinte, realmente, quando você entra quando você apresenta uma recuperação extrajudicial para um credor, a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte, é pensar como você falou, Eduardo, vamos tentar conseguir alguma coisa. Infelizmente, a maioria dos profissionais em direito não estão preparados para responder, como advogado do credor, a essa demanda. Por quê? Se o advogado entra com a recuperação judicial e a empresa que está oferecendo uma recuperação extrajudicial percebe um aumento do número de demandas de cobrança, de execução, automaticamente ela vai suspender a recuperação extrajudicial e vai entrar com a recuperação judicial exatamente para segurar essas demandas judiciais. Então, assim, é acelerar o processo natural de você passar para a recuperação judicial. Agora, realmente, o que você falou, uma recuperação extrajudicial, ela tem que ser feita com base em poder de negociação. Você tem que oferecer alguma coisa atrativa aos seus clientes e atrativo não se entenda os benefícios que você tem com uma recuperação extrajudicial, que é parcelamento a perder de vista, 10 anos, né? 10 anos de parcelamento, 120 parcelas. Você tem que oferecer uma entrada, você tem que oferecer alguma coisa que
que vá satisfazer imediatamente o seu credor ali, mas sem perder de vista que eventualmente e muito provavelmente você vai terminar numa recuperação judicial. Você vai ajeitando a casa para tomar esse caminho aí. Então, eu acho que o ponto aí, concordo com tudo que meus colegas falaram, acho que o ponto é o equilíbrio, né? Tem que ter negociação com os credores, tem que ter o diálogo aberto com os credores, tem que entender a atual posição da empresa e qual é a diferença básica da extrajudicial para a judicial, além da questão financeira, do custo, é a celeridade. Então, se tiver um bom diálogo com o credor, né, e tiver essa questão de pegar um plano e já homologar, todos os credores assinarem para o juiz já homologar, acabou o problema, né? O tempo que ganha é muito grande. Agora, se a empresa realmente estiver endividada, não tiver condicionado, estiver precisando de um tempo para respirar, né? Aí o caminho é a recuperação judicial. Então, acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio, porque às vezes também a empresa entra com uma recuperação judicial, tem um custo altíssimo, né, para uma dívida que seria simples resolver. Então, acho que essa é uma questão estratégica, dependendo do momento da empresa, buscar esse equilíbrio. Excelente, Marcel. Eu me lembro de um vídeo que eu, Marcelo e Danilo gravamos lá no final de agosto, talvez início de setembro, sobre os limites e as possibilidades da recuperação extrajudicial. E esse vídeo, inclusive, ele está apresentado no nosso site do colegiado junto com todos os outros já gravados pelos colegas. E nesse vídeo, a maneira como está apresentado ali é recuperação extrajudicial, subutilizada, porém muito potente. E eu me lembro que nesse vídeo a gente discutiu, a gente começou fazendo críticas à recuperação extrajudicial e a gente concluiu o vídeo, teve uma guinada no meio do vídeo na qual todos os três concordamos em que a recuperação judicial poderia ser muito potente, mas era muito subutilizada porque às vezes é aquele vício. Eu acho que o nosso papel enquanto advogado nessa área de soerguimento empresarial é como estrategista de soerguimento empresarial do nosso cliente. A gente não pode repetir simplesmente o que a gente já fez em outros processos. Recuperação judicial, recuperação judicial, recuperação judicial. Eu acho que tem uma questão bem simples aí, que é: o cliente precisa de tempo, já pode descartar a recuperação judicial, porque ela não vai conseguir suspender os processos. Agora, não precisa de tempo, aí tem que se avaliar tudo isso aí que o Danilo bem sinalizou, que o Lívio complementou, que o Eduardo falou, que o Marcel pontuou, arrematou bem. Eu acho que, e vê bem, as nossas críticas não são críticas acadêmicas, a gente não se propõe a fazer crítica acadêmica, a letra da lei, a crítica é sobre a prática. Né? E é uma crítica no sentido de que, cara, não tem benefício nenhum isso, mas depois a gente começou a concluir, não, tem casos em que a recuperação extrajudicial pode ser a melhor alternativa, só que ninguém usa recuperação extrajudicial porque quase ninguém sabe mexer com recuperação extrajudicial, essa é a verdade. Mas, como pontuou muito bem o Marcel, às vezes é uma questão de estratégia utilizar a recuperação extrajudicial, né? E em relação à segunda questão, o Lívio bem sinalizou um início de resposta ali. O que muda com o PL 4458 agora, que foi aprovado no Senado e não foi sancionado ainda, mas vai ser, né? A questão do crédito trabalhista. E essa já foi uma sinalização da segunda resposta bem pontual e eu acho que esse é o caminho que eu acho que muita gente fica curioso para saber, porque é uma questão nova, né? Então, cabe a gente dizer que é uma informação relevante que o crédito trabalhista não se submetia antes, não se submete ainda, mas com a sanção desse PL, né, que já foi aprovado nas duas casas legislativas, ele vai passar a se submeter à recuperação extrajudicial também. Bruno, só complementando uma situação aqui que você falou e me ocorreu novamente. Timing é muito importante para a recuperação judicial, seja ela extrajudicial ou judicial mesmo. Né? Você não pode, muitas empresas elas seguram até não poder mais para poder entrar com a recuperação judicial, e isso acaba sendo um fator decisivo para o sucesso ou para a ruína da recuperação judicial ou extrajudicial. Né? Existem muitos fatores que precisam ser levados em consideração, e nesse ponto,
o tempo é fundamental para avaliar, porque existem esses créditos que não entram na recuperação extrajudicial e nem na judicial. Na recuperação extrajudicial, como você bem falou, crédito trabalhista e acidentário não entra. E na recuperação judicial, o principal crédito que não se submete é o tributário. E esse é geralmente o principal peso que as empresas suportam. Na minha conjuntura aqui no Norte, Belém, região, é o principal peso que as empresas suportam, sobretudo por conta da contribuição social sobre a folha de pagamento, que a empresa paga, é uma forma, é um tributo que você paga e está descolado da sua receita, do seu faturamento, né? Então, se você tem um débito tributário muito elevado, fazer a recuperação extrajudicial não vai te ajudar. Mas talvez fazer a recuperação judicial vai te capacitar, vai te habilitar a pedir um parcelamento especial que a Receita Federal tem exclusivamente para quem está em recuperação judicial. Queria prosseguir aqui, encerrando essa questão. Antônio, vai mais uma, vai adiante aí? Só para poder, no caso, informar que o PL, né, essa parte sendo aprovada, os créditos trabalhistas, principalmente os trabalhistas, eles vão ser aprovados mediante, logicamente, a aprovação da convenção da respectiva categoria. Esse é um detalhe que eu desejaria implementar, porque é de suma importância. Fundamental mesmo, Antônio, essa sinalização. Mas um detalhe é que o quórum também para aprovação neste PL do plano extrajudicial, ele ficou um pouquinho menos gravoso, né? Ficou 50% e antes era 60%. Mas eu queria conversar, encerrando essa questão, que eu acho que está bem respondida, chamando atenção para o que o Bruno mencionou e, no meu ponto de vista, é o grande ganho do treinamento avançado em recuperação judicial, é o grande ganho do escritório aqui, é uma coisa que a gente tem se debatido muito para aprofundar, que é o seguinte: nós não estamos aqui estritamente falando de recuperação judicial. Esse é o carro-chefe, olha só, esse é o carro-chefe da estratégia do seu erguimento mais eficiente que o Poder Judiciário conhece e que a legislação oferece, perfeito? Mas o pano de fundo da nossa atuação é a construção de estratégias de soerguimento. Então, cooperativas, por exemplo, não submetem à recuperação judicial. E elas não se recuperam? Elas se recuperam. É possível criar mecanismos de soerguimento de cooperativas. E recuperação extrajudicial, como é que eu posso relacionar com estratégia de soerguimento de cooperativa, com estratégia de soerguimento de associações, como recentemente a gente tem acompanhado pelo Poder Judiciário? Qual é o fundo comum? Eu não sei se vocês já pensaram nisso, a gente se debateu muito discutindo essa questão. Qual é o fundo comum de natureza técnica jurídica, mas que tem a ver com o mundo da prática, para promover estratégias de soerguimento? Eu pergunto e eu respondo, porque foi essa provocação que a gente tem discutindo muito aqui no escritório, é a instauração do regime concursal. É o concurso de credores que possibilita o soerguimento da atividade. Pensem nisso. E aí, Marcelo, como é que eu faço a relação na recuperação extrajudicial? A recuperação extrajudicial também estabelece um concurso de credores. Tanto que a recuperação extrajudicial ela é adotada quando ela é impositiva, porque tem duas modalidades. Tem a modalidade de homologação, quando todo mundo concorda, aí sequer precisaria para o Poder Judiciário, mas tem a modalidade que é um pouquinho mais utilizada, apesar de também pouco utilizada, que é a recuperação extrajudicial impositiva. O que significa isso? Significa que os credores que se submetem, mesmo se não concordarem e forem dissidentes, eles vão ser obrigados a cumprir o plano extrajudicial. E o que significa isso? O que é isso? Isso é um concurso de credores. Então, é o regime concursal que cria a possibilidade do agente econômico se soerguer. Marcelo, e cooperativa? Outra conversa, mas vamos dar só a tinta. Uma cooperativa ela pode se reestruturar, enfrentar os seus compromissos a partir do caminho da liquidação extrajudicial
da liquidação extrajudicial como estratégia de soerguimento, a partir de decisões que o STJ já proferiu. Então, qual é a sacada em cooperativa? Também é estabelecer o concurso de credores. Qual é o segredo da estratégia de soerguimento? Se alguém está nos assistindo até agora, vai adorar, valeu, vai querer trabalhar conosco, a gente está com as inscrições talvez fechadas, talvez abertas, tem que ver. Mas qual é a sacada? A sacada é: procure reunir de modo forçoso os credores, que aí, a partir do rol de prioridades, a gente estabelece a recuperação da atividade econômica. Muito interessante, né? A gente levou um bom tempo para chegar a essa conclusão. Não é algo simples, não é algo que 95% dos advogados conhecem, eu diria o inverso. 98% dos advogados não sabem disso. E esse é o segredo para se alcançar o soerguimento. Por isso que a recuperação extrajudicial é interessante quando os credores do agente econômico, pensem nisso, quando os credores do agente econômico são submetidos à recuperação extrajudicial. Agora, se a maioria dos credores não submetem ao regime previsto, não tem sentido. E aí, se a maioria dos credores não submetem, é melhor a recuperação judicial. Por quê? Porque aí a gente usa de todos os mecanismos e entendimentos, principalmente, que o Poder Judiciário já sedimentou, pensando no artigo 47. É mais ou menos isso que eu queria dividir, me estendi, mas eu acho que esse tema aí, do jeito que foi colocado, eu não sei, Bruno, mas eu acho que nunca foi mencionado no próprio treinamento, né? A gente tem pensado nisso, a gente pensou em criar um bônus específico sobre estratégias de soerguimento para aprofundar essa questão, e na realidade não tem sentido porque nós estamos fazendo isso aqui, né? E é essa lógica que é importante ter construída, né? E Marcelo, eu entendi tudo agora, para quem está nos assistindo. Quem está aqui já sabe tudo isso, mas quem está nos assistindo pensou: Marcelo, eu entendi tudo agora. Devagar, que esse é um movimento longo, né? É um movimento longo de aprendizagem. E esse é o coração da mudança de perspectiva para pensar em estratégias. Vamos lá para a questão seguinte, eu vou ficar quieto. 24ª questão. Vai lá, Bruno. Deixa eu fazer a pergunta e tu já emenda aí. Sou produtor rural. Posso requerer a recuperação judicial? Com certeza. Com certeza. Desde a decisão da STJ lá no recurso especial, se eu não me engano, se não me falha a memória agora, é 1.800.032. Pode, e agora esse PL 4458, que era 6229, mas enfim, já foi aprovado nas duas casas legislativas e agora vai para sanção e vai ser sancionado, não tem por que não ser sancionado. Então vamos adotar que ele seja, vamos partir do pressuposto que ele vai ser sancionado e vai entrar em vigor, né, essa mudança da Lei 1101. Tá escrito na lei agora, tá? Então acabou a discussão. Se alguém ainda tinha dúvida, mas alguém que não vive nesse mundo poderia ter dúvida, né? Porque tem produtor rural Brasil afora, do Rio Grande do Sul, passando por Mato Grosso, indo lá para cima, Tocantins também tem muito produtor rural à torta e à direito pedindo recuperação judicial. E eu acho que não cabe mais discutir se pode ou não pode. Cara, é óbvio que pode. Vamos pensar agora em como, né? Então, poder... Agora, vamos pensar em como vamos recuperar esse produtor rural, quais são as dívidas dele, né? Por que pode? Pode porque o produtor rural ele foi identificado como uma atividade produtiva muito importante para a economia brasileira e que tem muito produtor rural individual, pessoa física, exercendo essa atividade e movimentando a economia e que passaram a ter dívidas nas quais, como o Marcelo bem falou agora no final da outra questão, o concurso de credores seria a única forma de recuperar a atividade econômica desenvolvida por esse produtor rural. Então, o STJ já sinalizou desde o ano passado e agora a lei vem para bater um martelo nessa questão, né? O Bruno ele foi perfeito mesmo na análise que ele colocou aí. Desde o ano passado, o STJ já tem sinalizado, né? Tanto com recurso especial que ele citou o número, e também com a decisão agora, recurso 1.811.953, também do Mato Grosso, né? Já unificando duas turmas da STJ nesse sentido.
Então, as dúvidas que alguns poderiam levantar sobre a possibilidade ou não da recuperação judicial, no âmbito do judiciário, já estava sedimentado. Agora, com o PL 4458, já se coloca uma verdadeira pá de cal. Isso daí que o Bruno disse agora é preciso. Já sabemos que pode haver a recuperação judicial do produtor rural, já é decisiva a questão. Agora é saber como, em quais possibilidades, né? A gente tem a possibilidade agora com o PL 4458, que vai ser aprovado, da recuperação do produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica. Temos alguns créditos que se submetem, outros não, né? Não temos a submissão do crédito da CPR, mas, havendo a renegociação dessa CPR, ele poderia ser incluído na recuperação judicial. Temos também a impossibilidade da submissão de créditos de até 3 anos antes da recuperação, de valores utilizados para aquisição de propriedades rurais ou garantias dadas nesse tipo de operação. Então, nós já temos essa, como eu poderia dizer, uma boa nova para o produtor rural do país inteiro, como o Bruno bem disse, mais uma vez, né, complementando o que ele disse, existem produtores rurais do país inteiro que necessitam desse instrumento por questões inúmeras, né? O empreendedor rural, ele sofre com a questão climática, ele sofre com inúmeras questões. Então, ele precisa desse remédio jurídico para manter a sua produção. O Brasil depende disso. Nossa balança comercial depende do mercado do agronegócio. E isso vale para o país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Então, é isso. Vamos em frente, então. Acho que está bem explorada essa questão, né? Se a gente quisesse se estender, a gente diria, olha o tamanho do mercado, né? Olha o tamanho do mercado que está se oferecendo e se abrindo para os agentes econômicos, né? Ou melhor dizendo, para os advogados, para quem atua em estratégia de segmento. É uma coisa a se pensar do ponto de vista da nossa atuação também. Mas vamos em frente, gente. Olha só, 25ª questão. Sou gestor de associação na área da educação ou da saúde. Nossa entidade pode requerer a recuperação judicial? Associação e recuperação judicial. Sim, é claro. A associação, ela tem essa possibilidade de avisar pedido de recuperação judicial. E nós temos alguns casos, né, de associações que ingressaram com esse pedido no âmbito judiciário. Nós temos inúmeras associações civis e filantrópicas, né, que fizeram esse pedido. Por exemplo, nós temos as associações mantenedoras de universidades, instituições educacionais. Eu vou citar aqui 2, se for possível, a UBRA, né, e da Universidade de Mendes, 2 associações que mantêm essas universidades. Então, e vou além ainda, além das associações, nós temos também as recuperações deferidas judicialmente para fundações da área de saúde, por exemplo, a recuperação do hospital evangélico, que está tramitando a primeira vara empresarial de Salvador. Então, e eu achei interessante até o posicionamento do magistrado que deferiu essa recuperação, dizendo, olha, elas geram emprego, são fontes pagadoras de tributo, prestam toda uma função social. Por que elas são excluídas de um remédio jurídico tão benéfico? E detalhe, se formos olhar o artigo 1º da Lei de Recuperação Judicial, não há qualquer exclusão das associações e das fundações. Elas não foram incluídas, mas também não estão excluídas. Então, elas têm, sim, a possibilidade de se valer desse remédio judicial. Eu acho importantíssimo essa menção às instituições que já estão em recuperação judicial, porque, na realidade, o legislador perdeu uma oportunidade de expressamente autorizar, né? Tem algumas falhas nesse PL que a gente poderia mencionar, mas que vamos deixar só nessa linha. Perdeu a oportunidade. Por quê? Porque a Universidade Cândido Mendes é um caso emblemático. E é um caso emblemático porque decidiu não fazer uma alteração societária, do tipo societário para ingressar em recuperação judicial. Porque o que acontecia era o seguinte, a associação mudava o tipo societário, né, e entrava como uma SA ou com com outro modelo societário requerendo a recuperação judicial. A Universidade Cândido Mendes, com pareceres emblemáticos que o Maricel
nos trouxe e a gente agradece, com pareceres emblemáticos do professor Sérgio Campinho, do desembargador aposentado Manuel Justino Bezerra, explicando por que é evidente que são legitimados a ingressar em recuperação judicial as associações, a partir desse construto. A petição inicial deles também é muito interessante, chamou atenção para uma área econômica do Brasil que não pode ficar fora desse remédio, sob pena de uma grave injustiça. No caso da UBRA, uma instituição que tem braços no Brasil inteiro, que se compromete a práticas de saúde fundamentais, saúde pública, né, educação, enfim. Fazer o quê? Decretar insolvência? Fechar todas as portas? Então, eu acho que a sensibilidade do Poder Judiciário foi extraordinária, abriu uma porta que não se fecha mais, uma pena que o Poder Legislativo não acolheu essa experiência do mesmo modo que acolheu do produtor rural, né? Uma pena que isso não aconteceu, mas, independentemente desse fato, na realidade, a associação, como o Francisco falou de modo forte, né? Sim, a associação pode sim se socorrer no regime recuperatório. Marcelo, e aí, desculpa, Francisco, deixa eu concluir, vai lá, querido. Só que eu diria apenas que o advogado não deve ser um aventureiro nesse caso. Nenhum caso, né, gente? Mas nesse caso especificamente. Ele não faz um pedido de recuperação judicial de uma associação do mesmo modo que faz de uma empresa de transportes. Ele tem que entender um pouquinho mais o riscado. Ele tem que ler os materiais que eu acabei de mencionar aqui. Ele tem que ligar para o Maricel e pedir uma consulta lá, para o Maricel orientar ele a fazer A, B, C, D, E, F, G. Ele lê tal coisa, ele lê tal coisa. Ele não pode ser irresponsável a ponto de não se apropriar das peculiaridades dessa engenharia jurídica e econômica, né? Vai lá, Francisco. Não, aproveitando também o ensejo da possibilidade, quem sabe um dia, de se incluir também as associações recreativas, como, por exemplo, os clubes de futebol. A gente sabe que os clubes de futebol do país têm inúmeras dificuldades financeiras, né? A gente tem escutado algumas notícias de um clube de futebol do estado do Rio de Janeiro, do estado do nosso querido amigo Maricel, que está pensando seriamente em utilizar desse instituto, né, da recuperação judicial. Então, espero que essa porta também se abra para essas associações recreativas, porque elas representam, como eu posso dizer, muitas coisas positivas do país, né? Perfeito. Vamos em frente, então. Sou pequeno ou médio empresário. Posso requerer a recuperação judicial? Pode sim, certeza que pode pedir recuperação judicial. Inclusive, tem até um privilégio a mais do que as demais empresas, né? Que as empresas de médio e grande porte. Você tem um rito especial que lhe é facultado, no qual, inclusive, você pode suprimir até uma assembleia de credores, né? Desde que você tenha uma aprovação do plano discutido com os credores, com os créditos submetidos, né? Então, assim, é uma excelente oportunidade para as micro e pequenas empresas, né, de ingressarem com a recuperação judicial, de terem os mesmos benefícios que as grandes empresas e de seguirem com a sua estratégia de soerguimento. Agora é o seguinte, pelo rito ser diferente, no rito especial não haver o stay period, que é a suspensão por 180 dias de todas as execuções, você vai precisar conversar com o seu advogado, deve haver uma certa estratégia para entender o momento que a sua empresa se encontra, né, e saber aquilo que é mais válido para você ou não. Deixa eu só fazer um reparo aqui, Lívio. O stay period ele é diferente do stay period convencional, porque, em regra, o stay period na recuperação judicial convencional se estende. E aí tu estás coberto de razão. Mas existe um stay period ali na recuperação judicial especial menor, porque é 180 dias improrrogáveis. E aí a diferença que você quis assinalar corretamente. Na realidade, é importante só chamar a atenção da ME e da EPP, que é possível também a ME e a EPP se socorrer no regime convencional de recuperação judicial. Existe um capítulo para a recuperação judicial especial, para o plano especial, na verdade, é essa a expressão legal, mas esse capítulo ele não é impositivo a ME e EPP.
Ele não é impositivo. Então, se alguma microempresa está nos assistindo, se alguma empresa de pequeno porte está nos assistindo, não precisa ficar no artigo 70 e 72 da Lei 11.101, não precisa. Pode ir para o artigo 50, 49, 51, pode fazer isso. Por que é importante chamar a atenção disso? Porque ao mesmo tempo tem benefícios, e tem, um dos benefícios, por exemplo, é não ter o custo da Assembleia de Credores, como o Lívio bem assinalou. O outro benefício é os honorários do AJ têm um teto de 2%. Isso também é um benefício para a empresa, mas é ruim para o AJ, então é ruim. Mas, enfim, fecha o parênteses. Ao mesmo tempo que tem esses benefícios, tem o outro lado, que tem uma limitação no parcelamento de pagamento, né? O que faz com que esse mecanismo não seja tão acionado pelo advogado. Tem uma limitação em 36 vezes. No PL original, lá no PL, o outro PL 1397 se dizia de 60 meses, o que seria uma mudança fantástica. Francisco leu o relatório do senador que, enfim, relatou o PL 4458 e tinham emendas para esse capítulo da ME e EPP ir para 60 meses. É uma emenda importantíssima que, se fosse acolhida, ia revolucionar essa alternativa para microempresas e empresas de pequeno porte, mas não foi acolhida pela celeridade que se tinha no PL, se compreende isso, mas se perdeu a oportunidade de se transformar. Essa alternativa é uma alternativa alvissareira. E aí a gente tem a dificuldade de 36 meses, né? Isso é uma dificuldade, é difícil até para advogada vender isso, né? Mas, conforme o teor do passivo, talvez valha a pena, né? Vamos em frente, então? Então, vamos lá. Qual é a 27ª questão? Qual é o custo-benefício do processo de recuperação judicial? Essa é muito fácil para a gente responder, né? O custo é muito trabalho, não tem como negar. Existem os custos judiciais, os custos de contratar profissionais capacitados. Agora, quando a gente coloca do lado do benefício, é imensurável. É a sua vida que está sendo salva, né? Maior benefício que esse é indescritível, não precisa nem se estender muito nesse assunto. O benefício é a sua empresa continuar ativa, a sua fonte geradora de emprego continuar ativa. Esse é o benefício maior. Se isso não for suficientemente para você aceitar a recuperação judicial, se você já está conversando, cogitando essa hipótese, eu não sei o que poderia ser um benefício maior que esse. Esse benefício é incomparável, né, Luiz? Esse benefício faz com que os custos propriamente ditos, né, não o custo de oportunidade, mas o custo, cara, o valor que a empresa vai despender não é barato entrar em recuperação judicial. Agora, tem horas que o barato sai caro, né? Tem horas que vale a pena pagar caro para ter uma estratégia de soerguimento que realmente vá te colocar em condições de seguir as atividades. Vai interromper, vai estancar a sangria, vai enfim, te recolocar no mercado, né? Isso dizendo para o empresário. Então, eu acho que eu já mencionei isso em outros vídeos, né, cara? Um recado para os empresários: não se incomodem de pagar bem os advogados que vão fazer esse serviço. Se cobrar barato, desconfia. Se cobrar muito caro, tenta renegociar, mas não vai ser barato, porque um serviço especializado de qualidade que está falando sobre a vida ou a morte de uma empresa não é barato, simples assim, né? Quando vai pagar para um médico fazer uma cirurgia para tirar um tumor do cérebro, você vai pagar o salário mínimo para ele fazer isso? Não vai. Então, é a tua empresa. A tua empresa não vai ser barato. Se estou falando da vida ou da morte da empresa, não é barato esse serviço. Então, só que esse custo que não é barato, que não é pouco, é incomparável ao benefício. Essa é a questão. O benefício, tem o benefício, o fim é a recuperação da empresa, é colocar a empresa no mercado de novo. Mas o meio é deságio, parcelamento, carência legal, negocial. Então,
E daí nós estamos falando dos custos do meio, né? O fim é só benefício, né? Agora, os custos do meio, o meio ele pode ser feito torto, né? Pode ser feito uma estrada sinuosa por alguém que não sabe manejar o instituto corretamente. Agora, um cara que é assertivo, um advogado que é assertivo, um advogado que vai no ponto, que recupera a empresa, esse profissional não custa barato, né? Vamos pensar em exemplo, Bruno. Olha só, cara, olha só. O cara que está nos assistindo, ele está entendendo o seguinte, ele está entendendo, pô, tem um custo e esses advogados se dedicaram a me convencer que os benefícios são menores que os custos. O cara que está nos assistindo aqui que não é advogado, ele está pensando, tem 10 advogados na minha frente que estão concordando, é isso que o cara está pensando, estão concordando que os benefícios são muito maiores que os custos. E ele não concorda com isso, porque ele pensa que nós queremos convencê-lo a fazer recuperação judicial. Então eu vou falar para ele o que eu vou dizer agora. Você deve 10 milhões, meu irmão. 10 milhões. Tem 10 milhões em execução distribuídas contra você, contra a sua empresa, e a sua empresa é você sabe disso. Se não é uma SA listada na Bolsa, é uma SA listada na Bolsa, outra conversa. Pode fechar o vídeo, se ele quiser. Se ele for proprietário de uma empresa listada na Bolsa, até não fecha, me liga, que eu tenho interesse em conversar com ele. Mas, enfim, mas imagine que é uma empresa que deve 10 milhões, tá? Essa empresa deve 10 milhões. E tem execuções contra essa empresa de 10 milhões. O que significa, para entender bem o que nós estamos falando? Significa que ele tem que pagar imediatamente 10 milhões. Senão já vai ter 1 milhão de sucumbência. Simples assim. Aí é só pegar aquele despacho que ordena a citação e a intimação de pagamento ou mais 10% de sucumbência. Então, se ele deve 10 milhões, ele já deve 11 com a distribuição desses 10 milhões em execução. A gente sabe disso. 1 milhão vem de lambuja. Só com a distribuição. E isso é verdade simples. Se ele não acredita, pede para eu enviar para ele. Me manda uma mensagem direta que eu envio como é que funciona a intimação da execução. Tá? O que nós estamos propondo para ele? Nós estamos dizendo o seguinte, cara, 10 milhões. Nós estamos propondo que você terá uma suspensão das execuções, ou seja, no mínimo 360 dias, conforme a nova lei, mínimo 1 ano de suspensão, sem falar em carência. Nós estamos falando em um deságio possível, que não é certo, mas um deságio indireto, que é certo. A gente vai reunir todos os compromissos e vai incluir uma nova taxa de atualização, que não é igual de todos os contratos, só aí já tem um deságio. E nós estamos propondo, dando de presente para ele pagar em 5 anos. Nós nem estamos falando em pagar em 12, 13. Pagar em 5 anos. Com uma carência de 12 meses. 12 meses. Então, vai ficar 1 ano de stay period e mais 1 ano de carência. Qualquer credor aceita isso. O Banco do Brasil, que é o pior credor do universo, não é do Brasil, ele é o pior credor do mundo. O Banco do Brasil concorda com um plano desses. 12 meses de carência, 1 ano, 2 anos que ele não vai ter a necessidade de aportar recursos. E ele vai pagar em 5 anos, em 60 meses. E aí o custo disso, vamos falar do custo. O custo é 12,5% do valor que se submete, 1.250.000. Mas esse custo pode ser diluído em 4 ou 5 anos, ou vamos falar em 4 anos. Tá? Então, dilui esse custo em 4 anos. É óbvio que o custo é insignificante. Vamos imaginar que na entrada ele vai pagar 10% desse custo de 1.250.000. Ou seja, 125 mil. O que nós estamos dizendo para ele? Que com 125 mil reais a gente resolve, no médio e longo prazo, uma dívida de 11 milhões. Se ele achar ruim isso, bom, eu não sei o que é bom para ele. Quem sabe ele deva ir para a Disneylândia, ligar para Papai Noel, que não tem como ser melhor. Agora, a gente não colocou deságio expressivo, a gente não colocou alongamento, que é a realidade de 10, 12, 15 anos, a gente não colocou uma carência mais aguda para alguns créditos e menos aguda para outros, que é praxe também. Então, é por isso que o Luiz dá risada quando ele fala do custo-benefício. É por isso que o Luiz fica constrangido em dizer, cara, pelo amor de Deus, se tu tem 2 neurônios, pensa. É por isso que o Bruno é um pouquinho mais delicado e diz, cara, pelo amor de Deus, é óbvio que tem que pagar um pouquinho para o advogado, porque ele vai salvar a tua vida. E olhem a analogia que o Bruno faz. A analogia que ele faz é com um cirurgião com tumor cerebral.
É essa analogia, faz analogia com a empresa, a gravidade da dificuldade é disso. Então, o custo é baixíssimo, o custo eu diria que é irrisório. Nem tem que pensar como custo, na verdade, se pensar em rearranjo de gestão que pode caminhar junto com o processo de recuperação judicial. Mas aí, enfim, né, aí nós não acabamos a discussão, né? E aí a gente coloca no plano concreto que a gente evidenciou no plano argumentativo. Então vamos lá, 28ª questão, qual o papel do administrador judicial na recuperação judicial? Lá, eu vou enfrentar essa 28ª pergunta, porque é um papel de uma figura que é inédita na maioria dos processos judiciais, né? A gente só vê a figura do administrador judicial no processo de recuperação judicial, também no processo de falência, com outras características, mas são tantas atribuições, eu vou tentar ser rápida aqui, resumir. O administrador judicial é aquela figura central que vai conduzir o processo de recuperação judicial e o fato de que ele saia, né, continue nos trilhos e seja efetivo, representando o Poder Judiciário. O administrador judicial faz parte de conduzir todo o roteiro da recuperação judicial, desde organizar a Assembleia dos Credores, acompanhar o desenvolvimento do plano de recuperação e, principalmente, tratar de entender que aquele plano é viável para a empresa. Então, é uma figura que também se dedica ao sucesso do processo de recuperação judicial, né? A gente tem aí algumas figuras chaves, obviamente, a forma como o advogado vai apresentar esse plano, né? Os credores que vão aceitar ou não as condições do plano e vão se colocar na Assembleia, mas se o maestro que está ali, né, o administrador judicial, não conseguir amarrar todos esses pontos, o processo pode não ser bem sucedido. Então, a gente tem nessa figura do administrador judicial, que está ali bem explicadinho entre os artigos 21 e 25 da lei, a gente tem o maestro. Eu faço essa comparação, porque a gente está ali para fazer com que o processo efetivamente seja bem sucedido, que a empresa alcance, né, o resgate daquela sua função social, que já foi mencionada aqui brilhantemente pelos colegas, que é de manter os empregos, manter a sua saúde econômica e, com isso, contribuir para a economia do país. Esse é o objetivo principal. O AJ é popularmente conhecido como a mão direita do juiz, né? Tá do lado do juiz ali. Muito, na teoria é isso, né? Na teoria, o administrador judicial é a longa mão do juízo para fiscalizar o procedimento de recuperação judicial para ver se está no trilho, como bem falou a Poli. E na prática, cara, o que acontece? O juiz, qualquer fórum que a gente vai visitar, acho que estão quebrando alguma coisa por aqui, mas seguimos falando. Qualquer fórum que a gente vai visitar, o processo de recuperação judicial é mais um numa pilha de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil processos. Então, o juiz não tem como, não tem porquê dar uma atenção especial àquele processo, mas esse processo requer uma atenção especial. Então, por isso que tem essa figura desse profissional qualificado que vai atuar como uma mão direita do juiz, como uma longa mão do juiz ali, e muitas vezes ele vai se colocar, vale a pena abrir isso, né? Porque quem está nos assistindo até agora e ainda é advogado, esse vídeo nem é para advogado, é para empresário, para agente econômico. O administrador judicial, muitas vezes, ele acaba fazendo o modelo das manifestações do juiz, modelo de edital, modelo, ele tem que ser proativo, ele tem que agir, é aquela questão de superar as expectativas, e no caso do teu cliente, quem está te contratando, o administrador judicial, quem está nomeando é o juiz. Então, o administrador judicial, ele tem que ser proativo, né? Ele recebe bem para isso, na verdade. Ele tem que ser proativo no sentido de fiscalizar e no sentido de agir em relação ao processo de recuperação judicial, né? Perfeito, acho que está bem explorado esse tema. Se alguém quiser complementar, fique à vontade, mas vamos prosseguir, né? Se
Vamos lá para a 29ª questão, que é uma questão que a gente já sublinhou algumas vezes nessas gravações, né, sobre o passivo tributário. Eu acho que agora é a hora de olhar com carinho para esse tema. A 29ª questão, eu vou reunir as duas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu vou reunir as duas, porque eu sei que tem gente muito qualificada aqui que vai querer explorar de modo articulado. Então, a 29ª questão é a seguinte: a recuperação judicial resolve o passivo tributário? Então, a RJ resolve o passivo tributário? E a 30ª questão: é possível uma reestruturação tributária paralelamente ao processo de recuperação judicial? Então, como a gente sabe, o crédito tributário ele não se submete à recuperação judicial diretamente, né? Mas, de qualquer forma, quando a empresa entra em recuperação judicial, por mais que a execução fiscal ela continue, vai chegar um momento, na hora da constituição de um patrimônio da empresa, que vai gerar um conflito, né? Por que vai gerar esse conflito? Porque tem o juízo da recuperação judicial e tem o juízo tributário. Então, se a empresa vem trabalhando na recuperação judicial, uma estratégia de sorrimento, chega ao final, uma execução fiscal consegue uma constrição de um bem, de um patrimônio, enfim, de uma empresa, pode prejudicar. Então, esse conflito que gerou, chegou ao STJ. O STJ, através do tema do recurso repetitivo 987, ele vai julgar isso ainda, não julgou, ele vai resolver essa questão, vai enfrentar essa questão, mas, por hora, como não enfrentou, qual a orientação da STJ? É suspender. Então, hoje, uma execução fiscal não pode ter nenhum ato constitutivo de nenhum bem da empresa. Então, diretamente, sim, resolve a questão do passivo tributário. A questão é que, para ingressar na recuperação judicial, ela não necessita, aliás, de um passivo tributário, enfim, algum crédito, né, que possa ingressar em recuperação judicial. Então, esse ponto, essa questão é importante. Esse PL 4458, que foi aprovado agora no Senado, inclusive está aguardando a sanção do presidente, que eu acho que todo mundo aqui espera que vai ser aprovado, ele manteve de fora o crédito tributário, que na minha opinião, é um erro. Mas se a gente parar para analisar o que está acontecendo, vai ser o caminho natural. Porque hoje em dia a gente já tem a suspensão, certo? A gente já tem a carência, porque pelo PL a gente vai ter um prazo de 60 dias a empresa para negociar com o fisco, né? com os créditos tributários, com a dívida. E vai aumentar, vai ter um alongamento, porque hoje a gente já consegue parcelamento de 84 vezes, pelo novo PL vão ser 120 vezes. Então, a gente está falando de suspensão, a gente falou de carência, a gente falou de alongamento, e só falta a questão do deságio, que hoje ainda não é permitido. Inclusive, no próprio PL também não fala disso. Então, acho que o caminho natural, quando conseguir falar em deságio, acho que ele vai se submeter à recuperação judicial, eu acho que esse que vai ser o caminho natural. Agora, em relação à segunda pergunta, sim, é importantíssimo, inclusive, é uma estratégia de sorrimento que a gente fala muito aqui no colegiado, essa questão da reestruturação do passivo tributário da empresa. A gente sabe que é complicado o empresário, até o contador está acompanhando isso sozinho. E tem que ter uma empresa especializada. E o passivo tributário a gente pode ver em dois caminhos, ou a esfera judicial, que é uma estratégia boa também, mas só que é para longo prazo, e a gente pode trabalhar a esfera administrativa, que é um trabalho célebre, rápido, de uma empresa especializada. Hoje, uma empresa, ela tendo um bom escritório de contabilidade, a gente tem dados para isso, tá? Ela consegue atender 98% da empresa. Esses 2% é que uma empresa especializada vai encontrar. E às vezes está falando de uma empresa que tem um faturamento de 100 milhões ano, a gente está falando 2% é 2 milhões de recuperação. É um trabalho rápido. Como se faz esse trabalho? A gente faz um estudo, né, dos últimos 5 anos em busca de pagamento maior, pagamento de duplicidade. E isso a gente consegue resolver em 60 dias. Após coletar todos os documentos. Que documentos são esses? Documentos comuns, caminho para a Receita Federal, Secretaria de Fazenda. A gente faz um estudo, tem um sistema, certo? Que apura isso e já identifica a oportunidade de crédito. A empresa, identificamos 10 créditos, a empresa aprovando 8 créditos, no mês seguinte já está compensando. E qual é a importância disso? A importância disso é modernizar, né? Então, é importante para a agilidade, é importante para fazer investimento, né, em novos produtos, novos serviços.
Então, a gente fala muito do compliance tributário. Então, o que é o compliance tributário? A empresa ela seguir os padrões, né, a legislação, o regulamento interno, externo, para mitigar o risco do passivo tributário. Então, essa reestruturação é super indicada e eu acho que é fundamental como estratégia de sorrimento. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcel. Você consegue imaginar isso no bojo de um plano de recuperação judicial? Sim, sim, é importante. Inclusive, a gente gravou um vídeo falando exatamente sobre isso. Inclusive, isso pode constar no plano de recuperação judicial. Se for aprovado, lógico, na Assembleia, a empresa faz essa reestruturação e com o valor encontrado vai ser para saldar um pagamento de um credor, enfim, vai ser para gerar um fluxo de caixa mesmo para o empresário. Então, eu acredito que sim. É interessante dizer que o nobre colega Dr. Maricel ele foi perfeito na questão 29, trouxe todos os temas importantes, na questão 30 também, então sobra para mim pouca coisa para responder. Mas, primeiramente, eu tenho que convidar todos que estão nos assistindo para assistirem um vídeo que eu, Dr. Marcelo e Bruno gravamos sobre a recuperação de créditos tributários. Ali a gente trata muito dessa questão da reestruturação tributária, que ela é muito importante. A gente tem, como o Marcel bem mesmo disse, duas possibilidades. A questão administrativa ou então a questão judicial. A gente tem a questão do compliance, a gente tem a possibilidade de uma reestruturação. E vindo de encontro à pergunta que o Dr. Marcelo fez, é muito interessante a gente imaginar que um processo de reestruturação e até mesmo, eu até disse isso no vídeo, até uma busca e um encontro de créditos tributários pode trazer uma viabilidade gigantesca um plano judicial, um plano de recuperação judicial. Porque muitas vezes, vou repetir os dizeres que eu trouxe no vídeo que eu recomendei. A empresa, no seu arquivo morto, ela ela encontra uma possibilidade de crédito que ela achava impossível de existir. E trazendo isso daí para o plano de recuperação, você traz uma viabilidade maior. E até o Marcelo trouxe no vídeo a situação de recuperação que ele viveu. Houve uma recuperação de crédito tributário e aquele crédito ingressou na recuperação, foi utilizado aquele crédito para pagar os credores. Então, é muito importante a gente aliar a recuperação de crédito tributário e a reestruturação tributária na recuperação judicial, porque um dos grandes problemas de grande parte das empresas que se utilizam do processo de recuperação tributária é o passivo de recuperação judicial, perdão, é o passivo tributário. Então, a gente não pode dissociar as duas coisas. As duas recuperações, a judicial e a tributária, elas têm que caminhar juntas, se possível. Eu queria só acrescentar um detalhe para ficar claro para quem está assistindo o nosso vídeo, né, que parte dos créditos que podem ser recuperados são créditos já pacificados, não existe uma discussão judicial para a busca desses créditos, né? São créditos que as empresas já têm, que podem fazer essa busca em paralelo, o processo de recuperação pode seguir e a empresa continuar buscando esses créditos, porque aí é uma avaliação técnica que o sistema tributário não tem mais o que discutir, já são créditos pacificados, já são opiniões dadas e confirmadas. Então, como a gente está falando aqui de um processo judicial, às vezes pode parecer que tudo que nós estamos falando aqui envolve o judiciário. E a boa parte dos créditos tributários que os colegas falaram não necessariamente serão discutidos na justiça. Eles podem ser buscados, né, levantados extrajudicialmente e de forma rápida, como o Dr. Marcelo falou, em 60 dias esse crédito tributário está levantado e já pode ser usado em benefício da empresa. Fantástica a resposta. Vai lá, Bruno. Excelente. A gente vê aqui os tributaristas raízes falando sobre a importância de se unir uma estratégia de recuperação fiscal com a recuperação judicial, né? Esse é o vídeo, na verdade, que está no site do colegiado também. E eu acho que essa multitarefa, assim, ou ela pode acontecer com uma pessoa só, no caso que o Marcel começou a resposta brilhante ali, o Marcel integra esse colegiado desde o início dele, a gente sabe que ele sabe recuperação judicial, mas ele é tributarista de raiz mesmo, então eu acho que todos os tributaristas deveriam saber recuperação judicial e vice-versa, né? Todos os advogados de recuperação judicial
de seu erguimento empresarial deveriam ter noções de direito tributário também, né? Porque uma coisa está junto com a outra, caminha com a outra, inevitavelmente, né? O maior problema que a gente tem no Brasil é a dívida com o fisco. Então, se vamos recuperar a empresa, vai passar pela renegociação com o fisco, né? Esse vídeo tá lá, que o Francisco mencionou, né? Francisco, Maricel, eu e o Marcelo gravamos esse vídeo agora, não faz muito tempo, talvez uns 2 meses no máximo. Ele tá lá no site do colegiado também, junto com outros, que vale a pena quem está nos assistindo até agora aqui e gostou, visitar. Eu acrescentaria apenas que esse PL, ele cria uma possibilidade mais favorável para MEPP. Então, 120 meses para a empresa convencional, 144 meses para a MEPP, para parcelamento do crédito tributário. Existe um parágrafo sobre a possibilidade de deságio, mas isso ainda vai ser explorado aqui no colegiado, e isso, na realidade, vai ser objeto de análise prática no campo de batalha. Porque, na verdade, isso ficaria ao alvedrio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e isso é um problema sério, porque eles não acreditam no processo de recuperação judicial, mas essa também é outra conversa. Então, acho que assim fica bem pontuadas as questões relevantes. É interessante fazer essas remissões aos vídeos que a gente já produziu, né? Até em respeito aos colegas que já fizeram esse trabalho, mas eu acho que, além disso, a gente vai produzir mais vídeos, porque, vê bem, eu cada vez que ouço os colegas tratando não sei número de questões, eu fico com vontade de aprofundar mais. Na realidade, a gente vai prosseguir nas questões aqui, mas eu imagino que não seja só comigo essa vontade. A vontade é ficar mexendo um pouquinho mais, né? Em vários dos temas que a gente está atravessando. Esse gostinho que quero mais, aí eu imagino que também deve, talvez, né, temperar o olhar de quem aqui nos assiste. Vamos lá para a 31ª questão, que está assim formulada. A recuperação judicial resolve o passivo trabalhista? Sim, é importante pontuar que a recuperação judicial resolve o passivo trabalhista, ainda mais no cenário que nós temos hoje das execuções trabalhistas, né? Que a execução trabalhista é uma das mais agressivas. Iniciada a execução, liquidado o crédito, o reclamante já pode pedir os ofícios disponíveis ao juiz trabalhista, o juiz por onde processa a execução, e ele vai ter acesso aos bens imóveis, a dinheiro pelo sistema Sisbajude, ou seja, ele é agressivo e pode já comprometer o caixa da empresa imediatamente. E para dar o fôlego que o empresário precisa, só mesmo a recuperação judicial e a concessão do stay period para ter o fôlego necessário e renegociar todas essas dívidas, fazer seu planejamento em conjunto com os demais credores. Deixa eu perguntar para quem é especialista da área trabalhista se tem algum outro mecanismo com a mesma eficiência do ponto de vista da composição coletiva do crédito trabalhista. Existe? Deixa a pergunta para todo o grupo aqui, vocês conhecem um mecanismo mais efetivo do ponto de vista da repactuação dos compromissos trabalhistas? A minha percepção é que não existe. O PEPT tem essa sinalização, mas na medida em que ele não admite qualquer deságio e exige o oferecimento de um bem garantia, ele acaba não sendo uma alternativa viável para a empresa em dificuldades. Até porque as empresas em dificuldades, elas já têm o seu patrimônio entregue em garantias de outros compromissos, né? Eu acho que assim a gente consegue olhar a recuperação judicial não no sentido de resolver, vai pagar o crédito trabalhista integralmente, não é isso, mas administrar, como o Danilo bem esclareceu, né? Não sei se vocês querem explorar um pouquinho mais esse tema. Essa é uma ótima notícia para a gente econômico, né? Tu conseguir resolver o passivo trabalhista na recuperação judicial. Agora, para o trabalhador, para o advogado do trabalhador, advogado trabalhista tem 2 opções aqui. Ou ficar brabo ou aprender recuperação judicial, né?
Essa semana ainda um colega de faculdade, um amigo meu, me ligou para tirar uma dúvida em relação até uma empresa que estava em recuperação judicial e faliu. E foi engraçado que foi bem na hora que eu estava assistindo a live de terça do Marcelo lá. E daí eu quase que eu disse para ele, meu, desliga o telefone e vai assistir a live, porque o Marcelo está falando justamente sobre isso, mas não seria a dúvida pontual do meu parceiro. Então, troquei uma ideia com ele, disse, a gente encerrou a ligação, acho que umas 6h30, eu falei, cara, vai lá que o Marcelo deve estar falando sobre isso ainda. Na verdade, tu interrompeu, estava assistindo a live, estava gostando aqui, tu ligou para me incomodar, porque tu não sabe recuperação judicial ainda, teu cliente... Ele tinha uma execução trabalhista contra uma empresa que acabou entrando em recuperação judicial, então tu tem que aprender recuperação judicial, né? Em tom de piada, né? Porque parceiro, enfim, né? Mas foi mais ou menos isso. A opção é duas opções, e duas opções bem diretas. Ou ficar brabo ou aprender recuperação judicial. Porque o crédito trabalhista vai entrar na recuperação judicial. Uma questão que eu acho muito interessante em relação à recuperação judicial no que se refere ao crédito trabalhista é o ponto de vista negocial, né? Porque a gente trabalha aqui no escritório também com direito trabalhista, inclusive o meu sócio, nós somos 2 sócios aqui, a especialização dele é trabalhista, ele é advogado de alguns sindicatos e tudo, então nós temos até uma característica assim, bem oposta, lado que eu trabalho, lado que ele trabalha. Isso é bacana porque a gente troca muita ideia e acaba complementando aí os trabalhos. E eu troquei uma ideia a respeito disso com ele essa semana. O tanto que a recuperação judicial, ela te dá um poder, ela confere ao empregador, no caso, né, um poder de negociar maior do que a ação trabalhista, obviamente, né? Dentro do bojo de um processo de uma reclamação trabalhista, a gente sabe que o juízo trabalhista ele é um pouco inquisitivo, ele tem uma característica assim muito trata de direitos indisponíveis e tudo mais. Então, assim, o que acontece? Dentro de uma execução trabalhista, ou mesmo de um processo de conhecimento, de uma reclamação, a gente tem muita dificuldade de compor acordo, ainda que seja vontade das duas partes. Às vezes a gente quer fazer um acordo num valor X ali, mas pagar aquilo ali como verba indenizatória, por exemplo, né? Para não ter todas as incidências aí. E o que acontece? O juízo não homologa. Isso é muito comum dentro da Justiça do Trabalho. Então, esse aspecto negocial, quando você aborda após, né, o ingresso de uma recuperação judicial, ele muda completamente de figura. A empresa, né, o empregador, ele passa a não se submeter ao juízo trabalhista, né? Então, isso é muito bacana. Mesmo que o crédito já esteja constituído ali, ele passa a pagá-lo, a aplicar ali as regras de pagamento e tudo, desde que seja aprovado, obviamente, mas no aspecto do juízo recuperacional. É isso. O Eduardo falou muito bem. Vai lá, Antônio. Sobre essa questão. Sobre essa questão, só para poder retificar, realmente pode-se haver uma composição entre as partes, o credor pode aceitar um valor um pouco mais reduzido ou manter e o empresário aceitar o valor, sendo que tem isso mesmo. O juiz pode não aceitar. Então, quer dizer, ali a área, né, para que você possa negociar realmente e firmar esse negócio que realmente fica muito restrito. Então, depender somente de uma ação trabalhista fica realmente bem complicado. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então, à 32ª questão. Eu proponho que seja a última. Aí, se os colegas quiserem que a gente prossiga, a gente pode fazer mais uma, mas eu faço essa proposta, tendo em vista o nosso tempo. 32ª questão é a seguinte. Tenho receio, sou empresário e tenho receio de me indispor com meus fornecedores, pois dependo deles para girar meu negócio. O que fazer diante desta situação? Eu entendo que sempre o diálogo deve ser mantido com esses fornecedores.
e se você está em vias de entrar com uma recuperação judicial, vamos lá, que a situação financeira não está das melhores com esse receio com o teu fornecedor. Muito possivelmente você já está atrasando o boleto, negociando o pagamento, pedindo que seja prorrogado os vencimentos. Então, a situação financeira não está das melhores para ficar com esse tipo de receio nessa altura do campeonato. Então, é uma situação muito delicada. O receio do fornecedor, eu acho que com a recuperação judicial, a gente já comentou anteriormente que o pagamento dos fornecedores se mantém, principalmente daqueles fornecedores que estão fornecendo suprimentos na atualidade. Então, a sua linha de produção não vai parar. Os teus fornecedores atuais vão ter, inclusive, prioridade na recuperação judicial. Então, o teu fornecedor vai ficar mais tranquilo, de certo modo, porque ele sabe que teu caixa não vai ser comprometido com uma sem-jude, com uma surpresa da noite para o dia, que você vai ligar para ele, vai falar, olha, não tem condições porque entrou uma execução e deu tudo errado, eu não consigo te pagar. Então, ele vai saber que a tua empresa vai estar um pouquinho mais segura, a publicidade da tua empresa no judiciário vai existir, vai ter um pouquinho mais de transparência. Então, a minha recomendação até para fornecedor, cliente meu, fornecedor que fornece para a empresa em recuperação judicial. Agora, pelo menos, pode confiar um pouquinho mais nesse fornecedor, porque ele vai ter condições de te pagar. Ele não vai ter surpresas. E a gente sabe que não adianta a empresa esconder alguma coisa do fornecedor, porque o fornecedor sabe. Todo mês ele vai atualizar teu cadastro, muito possivelmente, e ele vai ver a pilha de execução contra o teu CNPJ, e não é isso que vai impedir ele de vender ou não, é o teu diálogo com esse fornecedor. De linhas gerais, sem juridiquês, eu diria que é isso a minha visão. Então, só para concluir, acho que o Luiz foi perfeito, a ideia do diálogo mesmo. Então, acho que o empresário só vai se indispor com o fornecedor dele se não cumprir o que fala, né? Então, por isso que é importante ter o conhecimento da situação atual da empresa, certo? Ter o diálogo com o fornecedor e cumprir o combinado. Basicamente isso. O interessante na resposta do Luiz, que também o Dr. Maricel complementou muito bem, é a questão do diálogo, da boa negociação e, o principal, a confiança entre as partes. Eu acho que o processo de recuperação judicial ele tem uma esfera que até extrapola o âmbito jurídico. A gente tem que pensar que tem que haver ali entre as partes, os credores, principalmente esperando ali, uma confiança, né? E, no caso, os fornecedores para com a esperando. Então, a partir do momento que há essa esfera de confiança, essa boa-fé do procedimento, eu acho que aí sim o surgimento ele ocorre. E para os fornecedores é o melhor possível saber que eles estão num ambiente de confiabilidade. Excelente. Eu quero assim, caminhando para o encerramento dessa gravação, sugerir que para o credor o melhor caminho é a recuperação judicial. Então, isso parece contraintuitivo, isso é contraintuitivo. A notícia da recuperação judicial não soa com bons olhos ao credor, mas é bom para o credor também, por paradoxal que pareça, porque é a alternativa de manter o agente econômico vivo. É simples assim. E a questão ela é matemática aqui, ela não é filosófica. Eu prefiro receber 40 do que não receber nada, mesmo tendo 70 para receber. Se eu tenho 100 para receber, eu prefiro receber honestamente 65 do que não receber nada. Se eu sou um fornecedor de uma empresa de recuperação judicial, o cálculo que eu devo fazer, se eu tenho razoabilidade e inteligência negocial, o cálculo que eu devo fazer é o seguinte: o meu parceiro continua vivo. Ele vai consumir todo mês, eu posso manter ele no meu hall de clientes. Eu posso seguir operando com ele, porque ele está vivo, ele pode eventualmente estar passando por alguma dificuldade, e eu tenho interesse em saber da dificuldade dele, porque vamos combinar, querendo agora sim ingressar para o mundo das humanidades, a vida não é só dinheiro. Se eu tenho um parceiro que está com dificuldades, eu não preciso ser altruísta para oferecer mais para ele, não preciso disso. Mas eu posso compreender as dificuldades de um cenário adverso e minimamente manter o relacionamento com ele, pactuando condições
otimizadas no plano de recuperação judicial. Essa não é a alternativa mais humana, essa é a alternativa mais inteligente. Se eu vou continuar oferecendo, cara, coloca credor apoiador aí no credor quirografário, uma subclasse. E por que eu sou apoiador? Porque eu vou seguir fornecendo para ti, meu velho. Então, dá um deságio menor, alonga em um período menor, me coloca em uma condição privilegiada, sim. Por quê? Porque eu sou um parceiro teu. Então, eu vou ter ganho financeiro em relação aos outros credores? Vou ter, sim. E, além disso, é uma decisão inteligente, porque eu mantenho a minha lista de operações, de clientes, não é? E, nesse sentido, por mais que seja contraintuitivo, é melhor para o credor, sim, a recuperação judicial. Porque a alternativa, o que é? A alternativa é a quebra. E aí, se coloca no rol de credores quirografários lá e dorme no sono profundo da falência. E que não é por culpa do AJ ou do juízo, é um processo mais moroso, é um processo mais complicado, é um processo que tende a perdurar por um tempo maior nos escaninhos dos fóruns, mesmo que seja hoje processo digital. Gente, alguma ponderação sobre essas questões? A minha intenção agora é encerrar. Alguma outra ponderação sobre as questões que a gente já ventilou? Eu estou olhando o relógio aqui. Se não há, então, assim, se alguém quiser, abra o microfone e faça a anotação. Ninguém abriu. Eu quero só dizer o seguinte: o que nós fizemos nessas últimas 3 semanas nunca aconteceu, não existe em lugar algum. Eu desafio alguém que esteja nos assistindo, ou desafio fraternalmente os colegas mesmo, a indicar vídeos produzidos coletivamente, com uma qualidade que a gente pretendeu imprimir, e acredito que a gente obteve êxito, explicando na prática o Instituto de Recuperação Judicial. Quem assistiu esses 4 vídeos tem um bom caminho a percorrer do ponto de vista prático. E a gente fez isso por uma razão muito clara. A gente não está de brincadeira. O colegiado empresarial não é um espaço para brincar, é um espaço para quem pretende trabalhar com recuperação judicial, já está trabalhando com recuperação judicial e se posicionar na linha de frente de recuperações judiciais. E nesse sentido, estamos todos de parabéns, porque a gente não fugiu da raia. Na hora de colocar para todos a discussão com profundidade, clareza e de modo inteligível. O cara que não sabe nada de recuperação judicial não é advogado, sequer por vezes tem ensino médio. O cara que é empresário, o cara que é produtor rural, o cara que é administrador de uma associação, esse cara assistiu esses vídeos e ele entende recuperação judicial. Ele ampliou o repertório sobre recuperação judicial. Isso é graças a cada um de nós. E aí, parabéns a vocês e obrigado por quem está nos assistindo, nos dá a honra da sua audiência. Estou fechando agora o vídeo e a gente segue na nossa produção intensa do colegiado. Fechei aqui.